Seja muito bem-vinda ao nosso programa Reacenda Seu Relacionamento. Aqui nós vamos conversar de maneira leve e descontraída sobre sexualidade e relacionamentos. Nesse vídeo, nós vamos falar sobre as queixas sexuais mais frequentes entre as mulheres. E vamos dar algumas dicas de como você pode superar esse obstáculo para construir um relacionamento extraordinário. O sexo é uma das principais referências que estruturam a nossa identidade e nossa personalidade. E apesar de ser natural, fonte de prazer, expressão de sentimento e meio de procriação, o sexo erótico ainda é cercado de muitos preconceitos, mitos, tabus e leis que mudam conforme a cultura e a época histórica. Mas quando as dificuldades sexuais aparecem na vida de alguém, isso significa que a saúde física ou emocional não vai bem. Essas disfunções sexuais em geral, elas vêm antes do aparecimento de várias outras doenças. O diabetes, hipertensão, colesterol aumentado, doenças do coração, ansiedade, depressão e o estresse crônico. E elas também refletem maus hábitos de vida, os fatores de risco, mantidos por anos e anos e que aos poucos vão comprometendo o bem-estar e a saúde das pessoas. Nós podemos citar alguns maus hábitos, vejam só: sedentarismo, bebida em excesso, fumo, trabalho exagerado, drogas, alimentação inadequada, pouco lazer, pouco sono. Esses fatores de risco, ou seja, as doenças e os maus hábitos, eles andam juntos e dão origem às disfunções sexuais. É muito comum encontrarmos em mulheres que têm dificuldades sexuais uma intensa ansiedade, baixa autoestima, depressão, falta de ânimo e ausência de projeto de vida, falta de coragem e também falta de objetivos na vida. Então, resumindo, nós podemos dizer que o bom funcionamento sexual depende da integridade, da interação de três grandes sistemas. O sistema biológico, quer dizer, o corpo em si. O sistema neuropsicológico, ou seja, nossas emoções e os neurotransmissores. E o sistema socioeconômico e cultural, que quer dizer o meio onde a pessoa vive e com o qual ela realiza trocas. Essa interação dos três sistemas, o biológico, o neuropsicológico e o socioeconômico e cultural, não é fácil e depende de muito empenho. E quais são as queixas sexuais mais frequentes das mulheres? Vamos ver. O exercício da sexualidade depende do temperamento sexual ou da identidade sexual de cada pessoa. As queixas sexuais mais frequentes da mulher são a falta de desejo, dificuldade de excitação, ausência de orgasmo e dor relacionada com o ato sexual, ou a chamada dispareunia. As queixas sexuais femininas mais frequentes que eu tenho atendido nos últimos 29 anos referem-se à falta de desejo. A falta de desejo é um tema cada vez mais recorrente no consultório. A falta de desejo, ela angustia e desgasta as pessoas, gerando tanto desarmonia nos relacionamentos. E aqueles que têm mais apetite sexual costumam responsabilizar os parceiros pela baixa frequência da atividade sexual.
Expressões como, ele quer transar todo dia, ele só pensa nisso, ou então, qualquer hora eu vou ser obrigada a procurar lá fora o que não tenho em casa. Ela não gosta nem de falar de sexo, está sempre com dor de cabeça. E quando eu a convido, ou ainda, ela nunca está com vontade, e quando transa, é uma mão de obra, é um papai e mamãe, e olhe lá, eu não sei mais o que eu faço. Esses são relatos comuns ouvidos no nosso consultório, no cotidiano como terapeuta sexual. Por outro lado, a baixa frequência da atividade sexual diminui a oportunidade de expressão do amor sexual e leva ao distanciamento entre os parceiros e a falta de prazer. Eu gosto muito do que diz o casal de terapeutas Mosley e Mosley. Eles dizem o seguinte, vejam só. A relação sexual pode ser vista como uma espécie de nutrição emocional, porque através dela, ao dar e receber o prazer físico, os parceiros se nutrem e curam um ao outro, e as tensões do dia a dia tendem a se acalmar. Agora eu vou comentar com vocês algumas pesquisas importantes. Essas pesquisas foram feitas pelo Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP e são sobre a inibição do desejo sexual em mulheres e homens. Essas pesquisas afirmam que 8,2% de 2.916 mulheres vivenciavam inibição do desejo sexual, enquanto somente 2,1% de 3.667 homens afirmavam o mesmo. E estudando como essa inibição do desejo se distribuía pela faixa etária, ficou presente que 8,6% das mulheres e 1,8% dos homens entre a faixa de 41 a 50 anos afirmavam a inibição de desejo sexual. Já na faixa acima dos 60, a estatística das mulheres sobe de 8,6% para 19,9% e de 1,8% para 4,8% para homens. Aqui nós devemos pensar no fator cultural, que influencia fortemente essa situação, porque em geral as mulheres são ensinadas a reprimir sua sexualidade, enquanto os homens são incentivados a vivê-la mais livremente. E uma faixa bem menor de mulheres queixa-se do fato de sentirem mais desejo sexual do que seus parceiros. Elas se ressentem, mas não pensam no seu próprio envolvimento nessa questão. Elas acreditam que a diferença do desejo sexual seja a responsabilidade somente do companheiro. E essa situação é muito delicada e difícil, e pode acontecer quando a mulher é dominadora e quer que o homem faça o que ela impõe. Eu tenho atendido casais com essa dinâmica. Os homens se rebelam contra isso e chegam a propor o fim do relacionamento ou arranjam uma amante com quem eles possam desenvolver uma relação mais afetiva que, em geral, lhes devolve a vitalidade sexual. Vejam só. Algumas mulheres têm dificuldade também de excitação. Elas têm desejo, mas não se excitam. Ficam mais na fantasia e o corpo não responde de modo coerente. Há quem sinta desejo, fique muitíssimo excitada, lubrificada e até chame o parceiro para transar, mas não se entrega, a mulher não se entrega. Aqui a questão é um bloqueio por problemas emocionais. Essas mulheres podem ter internalizado proibições tanto da família, da cultura ou da religião
porque elas param no meio do processo sem obter satisfação. É como se o seu corpo lhes lembrasse em pleno ato sexual: isso não é permitido, não goze. Vejam só como isso entra. E agora nós vamos às estatísticas. De 26 a 27 em cada 100 mulheres têm dificuldade para se excitar durante o ato sexual. E essa dificuldade, ela é vivenciada como falta de lubrificação e relaxamento dos músculos da vagina e da pelve. E também observa-se uma falta de envolvimento emocional com o parceiro no momento da relação. E uma pesquisa da USP sobre a dificuldade de excitação por faixa etária entre 2.708 mulheres indica que esse índice atinge mais as mulheres mais jovens, ou seja, 20% das mulheres entre 18 e 25 anos têm dificuldade de excitação. Na faixa seguinte, de 26 a 40 anos, 24% das mulheres. E a partir de 41 anos, esse índice volta a subir, atingindo o índice de 38,1% a partir de 61 anos. Vejam só. E as causas estão ligadas tanto a problemas emocionais, problemas hormonais, doenças, conflitos, cansaço, estresse, ansiedade, além da falta de experiência sexual. Outra queixa muito importante das mulheres é a dificuldade de chegar ao orgasmo. É uma questão mais feminina que masculina. Ela atinge 5 vezes mais mulheres, 26,2%, do que aos homens, 4,9%. A mesma pesquisa da USP que eu citei anteriormente, agora sobre dificuldade de ter orgasmo, em mulheres por faixa etária, indica que, entre as idades de 18 a 25 anos, 33,8% de mulheres não atingem o clímax sexual. Já entre 26 e 40 anos, essa porcentagem cai um pouco, 23,8%. Entre 41 e 50 anos, o índice é de 21,7%. E entre 51 e 60 anos, é a menor taxa de dificuldade de atingir o orgasmo, 20,7%. E depois, na faixa de idade mais avançada da pesquisa, ou seja, 61 anos ou mais, a porcentagem volta a subir, aí para 30,3%. E um dado bastante interessante que a pesquisa apontou é que, comparando as mulheres com desejo sexual preservado com aquelas sem desejo, constata-se que a hipertensão, o diabetes, as doenças do coração, câncer de útero e mama, abuso e dependência de álcool ocorrem mais para aquelas que não têm desejo. E isso confirma que as doenças e os maus hábitos de vida estão muitíssimo relacionados com a saúde sexual. Atentem para isso. Pensando em dor relacionada com o ato sexual, 18 em cada 100 mulheres sentem dor relacionada ao ato sexual. Essa dor é também chamada dispareunia e pode acontecer antes, durante ou após a relação. Fala-se em dispareunia ligada a problemas de relacionamento, e isso ocorre mais no início da vida sexual devido à falta de tranquilidade e de relaxamento para a atividade sexual. A experiência sexual, ela vai eliminando a dor, mas isso ainda acontece em 13,9% das mulheres e 2,5% dos homens, entre a faixa de 41 e 60 anos. Nesse caso, é importante, gente, investigar a causa, que para mulheres pode ser devido à deficiência hormonal, à gravidez,
fora do útero, há inflamações ou infecções ou tumores ainda nos órgãos do abdômen e problemas emocionais com o parceiro. No caso dos homens, a dor, a dispareunia pode acontecer devido à fimose, infecções gênito-urinárias e razões emocionais também. E nós vamos pensar agora no comportamento feminino nas disfunções sexuais. Em geral, as mulheres aderem ao sexo quando estão bem consigo mesmas e com os parceiros, enquanto eles transam para estar bem. E muitas vezes as mulheres encontram inúmeras desculpas para não terem relação sexual com o companheiro. Algumas vezes são dores no corpo, dor de cabeça, dor nas costas, cansaço, o trabalho foi muito pesado hoje, a secretária faltou. Ora, elas colocam também a desculpa nos filhos. As crianças ainda estão acordadas, elas podem ouvir nossos sons, podem precisar de nós. E algumas mulheres chegam até a permitir que as crianças durmam na cama do casal, criando realmente um obstáculo concreto à intimidade sexual. E vejam só, a recusa ao ato sexual pode também estar relacionada a dores da alma. Eu estou triste, eu estou deprimida, eu estou ansiosa, eu me sinto mal, me sinto feia, me sinto gorda. E eu quero sugerir a vocês um filme bem interessante, Orquídea Selvagem, que até se passa no Rio de Janeiro. Ele retrata a história de uma mulher com intenso desejo, mas com grande dificuldade em ceder ao desejo, o que faz com que ela viva num nível de ansiedade crescente, até que ela consiga se entregar ao parceiro. E o jogo de sedução entre ela e o seu parceiro é muitíssimo envolvente e após o ato sexual, os amantes demonstram uma leveza ímpar. A mulher torna-se mais fluida, criativa, tem mais energia e enfrenta a vida com mais naturalidade. A sexualidade é fonte tanto de prazer físico, descarga da tensão sexual, como meio de expressar amor, cuidado, aconchego e carinho. Falando em causas da recusa ao sexo, algumas clientes relatam os desencontros e os conflitos entre o casal, e isso influencia muito na vivência ou na recusa ao sexo. A mulher se chateia pelo jeito que o parceiro falou, olhou, telefonou, não telefonou, os motivos não faltam. O casal briga, discute muito por pouca coisa, irrita-se à toa, luta vorazmente fora da cama em função de questões que pertencem à alcova. Em geral, eles nem têm consciência do prejuízo que isso traz à relação conjugal e aos filhos, que são testemunhas desse desencontro. Além disso, quando as mulheres estão estressadas ou preocupadas com a saúde de alguém, é comum elas não fazerem contato com suas sensações corporais e não desejam sexo. A mulher pode até aderir ao sexo, mas ela faz uma lista de seu descontentamento e coloca várias condições para ter relações sexuais. O homem pode perder o interesse sexual e quando o parceiro não insiste, elas pensam: ele nem tentou uma segunda vez, mas se ele insiste, a mulher afirma: eu já falei que eu não estou bem, você só pensa nisso. E isso me lembra aquela conhecida pergunta de Freud: afinal, o que nós mulheres queremos? Portanto, nós sabemos que o nível do desejo é corresponsabilidade dos cônjuges.
O desnível do desejo sexual gera bastante desconforto entre os parceiros e pode levar à disfunção erétil e ejaculação precoce no homem e ausência de orgasmo e vaginismo na mulher, sendo que vaginismo é a contração involuntária dos músculos da vagina que impedem a penetração. O desnível do desejo sexual pode também levar à depressão e ao desejo de separação. Muitas vezes, o parceiro que está mais incomodado com a situação dá um checkmate na relação ou sai em busca de alternativas fora do casamento. Pode ocorrer também que um dos cônjuges já esteja no limite da tolerância quanto ao problema vivido. Outros fatores, como traumas sexuais vividos tanto na infância como na adolescência e bloqueios sexuais também impedem a mulher de se soltar ao prazer. E vocês podem perguntar, por que as queixas sexuais femininas, elas são um obstáculo à construção de um relacionamento extraordinário? Gente, porque a sexualidade é um dos pilares do relacionamento conjugal satisfatório e, por que não, extraordinário? E se deixarmos o amor e o sexo esfriar, a tendência é esvaziar o elan da vida, a energia necessária para fazermos planos e encarar os nossos desafios. E uma relação sexual prazerosa, ela se constrói no dia a dia, num ambiente de afeto, carinho, cuidado e interesse pela vida do parceiro. E por que esse obstáculo pode ser superado? Porque se os casais se amam e se uniram baseados nos sentimentos de amor, de carinho e desejo de ficar juntos e também por muita atração sexual, se a mulher começa a apresentar problemas e queixas sexuais, alguma coisa deve estar impedindo o fluir da sua sexualidade. Ou alguma questão de saúde física, emocional, ou ainda problemas do relacionamento. E quando o casal se empenha em descobrir o que está acontecendo e como podem tentar solucionar essas questões, existe grande probabilidade de voltarem a sentir prazer pela vida e pela relação. E agora eu vou dar um exemplo. Eleonora tinha ouvido de seu pai uma severa advertência: cuidado com os homens. E apesar de já ter passado por alguns relacionamentos com homens, ela não conseguia se entregar sexualmente. Ela até os amava apaixonadamente, com uma intensidade que até a desnorteava. Mas apesar disso, ela não conseguia unir amor com gozo. Ela se sentia presa à bronca do pai. Não toque aí, é muito perigoso. Esse, gente, é um exemplo de amor com desejo sexual, com excitação, mas que a mulher não consegue chegar ao orgasmo. É um exemplo da proibição paterna que a cliente leva pelo resto da sua vida. Seu corpo se tornou o esconderijo da vida, usando a expressão de Binswanger, e ela pede ajuda para sair desse esconderijo. Ela chega a se sentir mais leve, mais livre, para em seguida se fechar, se boicotar. Eu gosto muito do livro Perdas Necessárias, de Judith Viorst. Ela diz que nós fazemos e repetimos na esperança de que dessa vez o fim será diferente. Ela complementa dizendo que, enquanto nós não pudermos chorar o passado, chorar e deixar que desapareça, estamos condenados a repeti-lo. Então,
O que é preciso fazer é admitir que tivemos uma educação repressora, que nossos pais repetiram o modelo de seus próprios pais, mas nós que temos consciência disso, não precisamos mais repetir. Nós podemos ressignificar as nossas experiências, nós podemos chorar e enterrar o passado para ressurgir uma nova etapa de nossas vidas. Nós podemos fazer isso como uma fênix que ressurge de suas próprias cinzas e abre as asas para uma nova liberdade. E vocês sabem o que é a fênix? A fênix é um pássaro lendário da mitologia grega. Ele é do tamanho de uma águia. Ela entrava em combustão antes de morrer, para depois renascer das próprias cinzas. E por sua morte diferente, ela se tornou símbolo de força, imortalidade e renascimento, sendo uma das grandes figuras feitas em tatuagens. E a jovem Eleonora, que aos 18 anos tinha se bloqueado sexualmente após a advertência de seu pai, ela pode agora, com quase 40 anos, explorar o seu mundo interno, sua capacidade e habilidade de entrega às sensações de seu corpo. Ao tentar unir amor e gozo, ela se abre ao inefável, ao transcendente, ao espiritual, aquele estado onde não há tempo nem espaço, mas somente a sensação de unidade. Vejam só. E aí vocês podem me dizer, mas a Eleonora só tinha 40 anos, quando ela pôde mudar o modo de encarar sua sexualidade. Eu já estou com quase 55 anos e você sabe, o uso do cachimbo entorta a boca. Eu acho que não dá mais para mudar isso. É uma mudança radical. Achar que eu posso ter orgasmo e que isso não é pecado. Masturbar, então, parece fazer amor comigo mesma. Isso é impossível. Bom, se você está bem com esses conceitos de que sexo é pecado, que é proibido você ter prazer, tudo bem. Mas se você quer rever esses conceitos antigos de proibição, então você pode se dar essa oportunidade de cuidar da sua vitalidade. E você pode construir um relacionamento extraordinário com seu parceiro. A responsabilidade é sua. É encarar isso ou deixar de lado. Você pode me dizer, até que eu sou bem jovem, acabei de fazer 30 anos, mas eu escutei tanto que sexo só depois do casamento. Casei virgem e meu marido também, e agora eu estou mais despertada para o sexo, mas ele não. Eu acho difícil colocar isso para ele. Eu tenho medo de que ele me ache depravada, que eu estou querendo fazer coisas que a nossa família e a igreja proíbem. Eu tenho medo dele me largar. Não está bom para mim assim, mas ele me largar é pior ainda. Olha, se você conversar com ele com carinho, com cuidado, dizer que você descobriu, ouvindo profissionais da saúde e da sexualidade, que sexo é importante para a saúde e para o bom relacionamento, se você convidá-la a ver juntos vídeos com você, ele pode se abrir. Você pode também consultar um terapeuta sexual para orientar a vocês dois juntos. É um caminho novo, mas se você já despertou para isso, se você já acordou, não tem retorno. Confie na sua intuição.
e vai em frente, ok? Mas o problema na minha casa sou eu. Ele é bem fogoso, gosta muito de sexo, quer muito mais do que eu. Eu tenho 47 anos, já comecei a ter algumas falhas de menstruação. Eu acho que a menopausa está quase chegando. E a minha vida virou do avesso. Dá preguiça quando ele me chama para transar. Ele adora fazer à noite e à noite eu já estou morta de cansaço, né? Olha, eu tenho muito para te dizer. Esse momento da sua vida é muito importante, porque você está passando da fase reprodutiva para a fase não reprodutiva da mulher. Você vai ter algumas alterações no seu corpo. Em algum tempo, você vai deixar de menstruar, os hormônios femininos diminuem, mas a testosterona continua no seu corpo. Você vai entrar numa fase em que não vai engravidar mais, então você pode investir novamente na relação com seu parceiro e a sexualidade de vocês. É importante consultar um ginecologista para ver como estão seus hormônios e a necessidade ou não da reposição hormonal. E essa questão do horário para ter relação sexual, vocês dois com um jeitinho podem encontrar um horário que seja bom para os dois. Não fique deixando para depois. Fale abertamente e com o coração com ele e verá que é mais fácil do que você imagina. Boa sorte! E qual é o jeito errado, gente, de enfrentar esse obstáculo? O jeito errado de enfrentar essas dificuldades sexuais é colocar a culpa toda no parceiro. Por exemplo, eu não me excito porque ele não sabe me aquecer. Eu não tenho orgasmo porque ele não me dá. Eu não gosto de sexo porque ele não faz o que eu quero. E qual é o jeito certo de enfrentar esse obstáculo? É assumir a sua responsabilidade sobre sua própria vida e a sexualidade. É saber que a sua sexualidade depende dele, sim, porque é seu parceiro. Mas, em primeiro lugar, depende da sua capacidade de se soltar para o seu prazer. Ele pode até fazer tudo o que você quiser e pedir, mas cabe a você soltar o seu gozo. Outra coisa importante é conversar abertamente sobre as suas necessidades e preferências, pois sexo é vida e vocês podem ser felizes e satisfeitos. E agora vou dar umas dicas práticas. A vivência da sexualidade, ela é pessoal e intransferível e cada mulher a vive segundo seu desejo e a capacidade de soltar seu prazer, conforme o seu corpo e conforme a sua alma. Portanto, não se compare a nenhuma outra mulher, mas desenvolva a sua capacidade de entrega ao seu prazer sexual. Você pode desenvolver a sua vitalidade feminina e viver sua sexualidade com vigor e assim também construir um relacionamento extraordinário, ok? Por exemplo, uma mulher pode ter orgasmo quando o parceiro lhe beija os seios. Outra vai alcançar o ápice da satisfação quando lhe for feita uma massagem nos pés. Para outra mulher, ser masturbada pelo companheiro é o melhor modo de chegar ao orgasmo. Para outras mulheres, a fantasia de uma situação sexual com um homem atraente intensifica o seu prazer. Entretanto, existem mulheres
que por mais que sejam penetradas com vigor, paixão e tesão pelo parceiro, que é o desejo de muitas mulheres, não conseguem se entregar e atingir o orgasmo. E pode ocorrer que essas mulheres tentem mais agradar ao parceiro do que buscar a sua própria satisfação sexual, e isso influi. Uma autora francesa, Françoise Dolto, ela afirma que é essencial que haja entendimento emocional entre o casal durante o ato sexual, pois ele pode gerar na mulher, após o orgasmo, uma sensação intensa de bem-estar e de reconhecimento para com o parceiro. Ela fala de uma sensação de plenitude, de saciedade, uma anulação da angústia de vida ou de morte, uma sensação de tranquilização da alma, conforme as leis criadoras da espécie e das leis cósmicas. E se você tem dificuldade em falar de sexo com seu parceiro, não tenha medo. Consulte uma terapeuta sexual. Ela pode te ajudar a desenvolver com naturalidade a entrega ao prazer sexual, fonte de alegria que revigora o organismo e dá colorido à vida. Você será encorajada a soltar as suas amarras e se libertar para ter prazer. Isso pode ser possível através de exercícios de relaxamento, expressão emocional e diminuir seu medo direcionado ao sexo. E um outro aspecto importante é trabalhar as questões do relacionamento, que podem estar bloqueando a sexualidade dos dois parceiros, pois quando não existe encontro, quando a relação é hostil, quando falta confiança, quando falta afeto, a tendência é os parceiros tentarem boicotar sexualmente a si mesmo e ao outro, não é mesmo? Caso vocês queiram se aprofundar mais nesse tema, eu sugiro a leitura do meu livro Mulher, Relacionamento e Sexualidade e o livro da doutora Carmita Ábido, Descobrimento Sexual do Brasil. Te vejo no próximo vídeo.